Portanto, muito bom dia a todos. Estamos aqui na Previdência, no fundo, descemos, enfim, Albuquerque e Lima e eu pessoalmente como artista plástico para fazer uma exposição e ficamos muito agradecidos a ter sido acolhido. A maior parte das vezes, quando a gente vem para estas coisas, temos de fazer contas económicas, dá lucros, não dá, que se vale a pena. É evidente que estar na mutualidade, na casa da mutualidade, não nos põe estas questões. O só estar presente para nós é reconfortante. Enfim, numa fase em que há muitas dificuldades sociais, há efetivamente instituições como esta que estão entaladas entre o público e o privado e que de certa forma acabam por acudir às pessoas e merecem ser devidamente programados e de certa forma dizer que existem e que estão aqui. E foi nesse sentido que o nosso programa, Medicina e Arte, hoje convidou o Presidente da Previdência Portuguesa a dizer-nos um bocado, enfim, da sua utilidade pública e do interesse que todos temos em conhecer organizações como estas. Portanto, dentro destes programas que nós tivemos, já falámos da humanização da medicina, já de certa forma falámos no luto e a luta contra o luto, a forma de resolver o luto e tudo isso. Hoje temos muito prazer em ouvir a Previdência Portuguesa na voz do seu Presidente, as dificuldades, as necessidades que tem de apoio e tudo isso, enfim, muitas vezes esquecido, muitas vezes não devido, como é que quer dizer, não devidamente amparado como devia ser. Pois, a Previdência Portuguesa, portanto, é uma associação mutualista que vai fazer 95 anos em janeiro. Foi constituída em 1929, foi um ano difícil para a Europa, para os países americanos e para o mundo em geral, portanto por diversos motivos ligados à parte financeira não só, e houve grandes problemas a nível, portanto, internacional. Aqui em Coimbra houve alguns, portanto, essencialmente profissionais liberais que se juntaram, médicos, advogados, comerciantes, portanto, até creio que também pessoas ligadas portanto, ao setor militar, que se reuniram e entenderam constituir esta instituição. Porquê? Porque na altura, nesse momento, não só devido a esses problemas também, mas pelo seguinte, a regra geral era o marido das famílias que trabalhava, as senhoras estavam em casa, se o marido tinha um percalço negativo em termos de saúde ou eventualmente falecimento, as famílias ficavam um pouco com problemas. E então resolveram criar uma instituição, que é uma associação mutualista, que na altura existiam centenas em Portugal, para fazer face a essas eventualidades e defender ao fim e ao cabo o indivíduo e a família. E por isso é que nós existimos, progredimos, houve direções da Previdência Portuguesa que trabalharam afincadamente e foram constituídos um património imobiliário, foram sucessivamente, até 1974. A partir daí não houve grande... a instituição entrou um pouco em marasmo, por falta de, se calhar, de cabeças pensantes iguais às que haviam anteriormente, não sei, a gente sabe que é assim, e agora nós estamos a tentar catapultar, portanto, a Previdência para a frente, não só em termos de prestação de serviços associados, de colaborar, trabalhar para as pessoas e para as famílias, mas também criar a base de sustentabilidade da própria instituição para que no futuro ela consiga fazer muito mais. Portanto, e ao fim e ao cabo recuperar os 30 anos que isto teve em marasmo. E nós, portanto, às vezes fala-se que 1929 que não se justifica uma associação desta. Justifica. Eu para mim, eu sou, portanto, licenciado em Economia, ligado mais à gestão, entendo que as realidades de 1929, claro que não são iguais às de hoje. Agora há um Estado Social e essas coisas todas. Mas o Estado Social
qualquer dia vai ser menos social, em termos de contribuição para as pessoas. E não abrange tudo. Pois, e não abrange tudo. Nós somos complementares. Mas não, há um problema que as pessoas de vez em quando falam. Eu, por acaso, sou um bocado crítico deste comportamento do país dos portugueses, portanto, meio pensante, porque nós, num certo momento, discutimos um problema. Discutimos, toda a gente discutiu, mas chega a um ponto que depois esquecem, depois estão a não esqueceram o problema. E nada se fez para tentar atenuar as causas, os efeitos desse problema no futuro, que acho que é o mais grave neste país. Porquê? Porque nós não estamos a criar as condições para as gerações futuras, as condições sustentáveis. Porque atualmente nós temos, em termos de reformas, temos valores, percentagens, portanto, satisfatórias. Estou a dizer que são boas, para alguns são boas, para outros são menos boas, mas no futuro, daqui a 20 ou 30 anos, se calhar reformas não podem ser mais que 40% ou 50% do valor do vencimento da altura. E esse montante pode não ser suficiente para as pessoas viverem. Portanto, a Previdência Portuguesa está aqui a trabalhar para ser complementar a essa situação, acrescentar alguma coisa. Exato. Para evitar esses problemas. Sim, exato. E as pessoas têm que, não é com 50 ou 60 anos, agora tenho que pensar que eu daqui a uns anos vou precisar de dinheiro. Tem que começar a pensar mais cedo, que é o que fazem em alguns países. Não é só aqui, eu por acaso viajo um pouco, conheço a realidade americana, a realidade do norte da Europa, são diferentes, não é? Enquanto que o americano, a partir dos 20 anos ou pouco mais, começa a criar uma base para ele ter no futuro, quando tiver 80 ou mais. Porquê? Porque lá as reformas são muito baixas e eles então investem em ações e noutras situações para depois ter algum rendimento que lhes permita viver uma reforma com algum... saudável. Sim, com algum meios financeiros para suportar a vida. No norte da Europa é diferente, porque as pessoas que trabalham vão ter uma reforma aos 70 anos muito baixa, e a vida lá é muito cara, mas têm que contribuem para um fundo de pensões. De regra geral são eles, eu estou-me a lembrar do caso de uma pessoa que eu tenho lá de família, em que ela desconta 5% do vencimento dela e a empresa mais 10% para ela depois ter um valor na altura da reforma. Mas mesmo assim, esse valor se calhar não é suficiente também, se ela continuar a viver lá. E portanto, ou seja, as pessoas têm que começar a pensar, porque o português, de regra geral, só pensa quando há um problema. Nós somos assim um pouco, não programamos as coisas, portanto, e nesta situação, que é uma situação importante e crucial, os portugueses têm que pensar, e eu julgo que os grandes responsáveis por isso são várias situações. Somos nós próprios, são as televisões e os meios de comunicação, e ao governo, e são se calhar as autarquias, é isto tudo. Andamos todos no dia-a-dia entretidos e depois os problemas que são importantes no futuro, ou seja, no futuro para os seus netos, etc. Porque depois há uns assim, o último que fecha a porta, não é? E portanto, mas isso não pode ser assim, não deve ser assim. Eu penso que às vezes também há uma certa falta de entendimento de determinados tipos de ação que somos acusados de voluntarismo excessivo. Porque estamos a fazer aquilo que outros devem fazer em vez de... estão desatentos e acham que nós, quando fazemos coisas dessas, uma feira de arte, ou montamos um sistema como este, somos, quer dizer, acusados, não é? Somos um pouco... porque eu penso que pomos em crise também o apoio que devia ser dado para algumas entidades, sim, como por exemplo Estado, etc., e que afinal... acaba por ser põe-os em causa, está a ver? Põe-os em causa, alguém que de certa forma é desagradável, eles não gostam, é doloroso para eles, no fundo, em vez de apoiarem, às vezes, não, o senhor é o lírico, tenho ideia disso, montar sistemas. As pessoas que falam muitas vezes até nem têm grandes problemas, porque em termos
remuneratórios e perspectivas, como está a situação atual, eles são os privilegiados, não é? Sim. Claro que depois há uma bateria de muitos que não são privilegiados, são aqueles que têm uma reforma de 400 euros e não sei o quê, e há muita gente neste país, 400 e 500 euros, e isso, esses próprios também têm que pensar. Mas, infelizmente, o nosso sistema de ensino não está preparado ou não funciona para pôr as pessoas a pensar, nem funciona para os educar nessa matéria. Ou seja, a chamada literacia financeira neste país, eu ia dar alguns exemplos, mas não vou, porque depois ia reportar algumas situações um bocado caricatas. Nós, há muito pouco tempo, fizemos uma conferência sobre literacia financeira no ISCAC. E eu verifico em algumas pessoas, muitos licenciados, pessoas que têm uma certa, que a priori têm uma certa cultura mais alta, eles próprios não sabem. Eles próprios, eu fico preocupado. E fico preocupado porquê? Como estou envolvido nesta matéria, e eu trabalho também com empresas, etc., e portanto nós aconselhamos os nossos clientes em muitas situações, às vezes eles próprios não se preocupam com eles próprios, não estou a dizer que eles não se preocupam, mas há certos pontos que eles deviam trabalhar mais, ou trabalhar mais do que o que trabalham, não estou a dizer que isso leva o tempo todo, mas que deviam pensar, e às vezes não pensam, às vezes basta pensar durante 10 ou 15 minutos para ver como é que se há de fazer e estruturar as situações. Claro que os grandes culpados de tudo nós somos muito burocráticos, temos uma burocracia demasiado neste país, em termos de legislação, toda a gente sabe. Toda a gente me diz, da minha idade, da sua, que a mentalidade tem que mudar dos portugueses. Muitas pessoas da nossa idade dizem a mentalidade dos portugueses tem que mudar. Eles não se explicam, está a perceber? Mas eu sei o que é que eles querem dizer. Eles não se explicam. E, de facto, a nossa mentalidade tem que mudar porquê? Porque nós temos todos, ou trabalhamos todos para um conjunto, ou trabalhamos para um conjunto, mas individualmente, ou seja, não há uma agregação de uma visão global, há várias visões. Uma perspectiva de solidariedade. Sim, não há. A solidariedade, para mim, por acaso faz-me interessante uma situação que um político português, na altura do PREC, dizia que eles queriam que em Portugal queria-se acabar com os ricos, e os norte da Europa, não, nós queremos acabar com os pobres. Está a perceber? A mentalidade era diferente. O caminho, a visão era diferente, não sei se está a perceber. Portanto, isso por acaso é sintomático, foi o que me disseram que isso foi dito. Agora não me lembro, acho que isso passou na comunicação social, etc. E de facto, a nossa mentalidade ficou. Há pouco tempo, eu estava na minha empresa e disse, olha, nos Estados Unidos nos Estados Unidos é diferente da Europa do Norte. Por exemplo, na Europa do Norte, num certo país que eu sei, os outros não conheço, os rapazes e raparigas a partir dos 18 anos vão ver a vida deles. Mesmo andando a estudar, eles saem em casa dos pais. Na América é idêntico. Aqui, como sabe, hoje há milhares de pessoas, miúdos em casa dos pais, miúdos de 30 e tal anos. E saem cada vez mais tarde. E depois ele vai assim, mas eles têm outras condições. E eu perguntei, nestes 50 anos de democracia, nós criámos as condições? Não criámos. Não criámos as condições. 50 anos é muito ano. 5 anos é muito, portanto, devíamos ter criado condições. Portanto, nós portugueses não as criámos. Eles têm essas condições. E nos Estados Unidos, não, aquilo atenção, o Estado não dá nada. Está a perceber? No norte da Europa, então, acho que eles recebem nesse país, cerca de 700 e tal euros que o Estado dá aos indivíduos que andam a estudar para eles viverem a vida deles e, ao fim e ao cabo, se desenvolverem. Portanto, eu acho que por isso é que estas instituições procuram criar algumas condições e dar algumas condições às pessoas. Está a compreender? E, portanto, como é que eu ia dizer? Nós trabalhamos para as pessoas, e eu costumo dizer, estou aqui para fazer instituições associadas e mais nada. É isso, porque é o nosso propósito. As pessoas às vezes não entendem, porque são muito, sei lá,
é tal coisa, acho que não tem preparação nas escolas e nas famílias também sobre essas matérias. Hoje em dia, como sabe, há um inúmero de situações, as pessoas têm que ir, em 24 horas têm que ir a 5 ou 6 sítios, não sei o que. Antigamente, eu quando era mais novo, eu também era mais novo, nós para irmos a Lisboa ou para irmos não sei para onde, demorava horas, era na verdade. Atualmente não, vamos lá rápido. As pessoas querem ir rápido e depois nem têm tempo para nada. Até já me dizem que nas redes sociais alguns nem querem ver Facebook nem nada, quer dizer, embora nós chegamos, mas na Europa também existe. Vai à rua, está toda a gente a olhar para o telemóvel. E, portanto, isto é o seguinte, a Previdência, portanto, está a criar vamos investir, vamos também para a terceira idade, estamos também a pensar, em princípio já temos aí um protocolo a celebrar, um conjunto agregado com outras 2 entidades, para criar uma situação de cuidados continuados. Mas também estamos também vamos negociar um terreno para depois fazer na altura um lado de seriedade adequado, com cuidados continuados também, e com uma bateria de apartamentos, que eu prevejo mais ou menos 100, ou depois pode levar mais tarde, que permita àquelas pessoas, a maior parte das pessoas que se reformam, os filhos não... Antigamente os filhos tomavam conta dos pais daqui há 50 anos, agora já não é essa situação. Além da qualidade, efetivamente, de serviços que a Previdência oferece, é sempre de louvar não se terem esquecido da arte. Não. A arte também é arte. Sim, também. Não é? Como dizia, não é? A poesia também se come. É isso. Mas é excepcional, claro. Eu penso que é excepcional. E efetivamente, pronto, fui amigo de Mário Nunes, pronto. Pois, e lembro foi das pessoas desta cidade que sentiu, de certa forma, o apoio que foi dado à FIART, à Arte Europa. Nós fizemos uma feira internacional e depois morremos economicamente. Claro, e naquele ano, e eu costumo falar disso, eu estou sempre a lamentar isso, morreu o movimento artístico de Coimbra, não é? Morreu em parto, fez uma feira e morreu a própria FIART, que devia ter continuado e não foi apoiado economicamente, e morreu a Escola Universitária de Artes Clínicas, que eu era professor, não é? Um dramático, não é? E por outro lado a gente vê que algumas instituições, como a Previdência, ainda tem a sua galeria, ainda acha que a arte é importante para as pessoas, ainda acha que efetivamente é uma fruição que as pessoas devem ter direito e é excepcional. Eu penso que isso é excepcional. Dentro do panorama de apoio que a gente tem a maior parte das vezes. Sim, é uma forma de nós também colaborarmos com as pessoas que trabalham na arte e que produzem, que estão aqui sempre disponíveis, um espaço disponível para fazerem as suas exposições e promoverem, eventualmente, até pode ser, colóquios. Temos aqui um espaço onde está aqui este senhor, em que podem estar aqui sentadas 49 pessoas e depois também podem estar mais. Ontem estiveram cá também. E, portanto... Eu sei que existe este espaço, não é? Para as indústrias criativas, não é só a pintura, é a escultura, é tudo isso. E podem fazer aqui apresentações de livros e outras coisas, e discutir outros assuntos, fazer seminários. Tem acontecido aí de vez em quando. Este espaço é disponível para isso, é para ser utilizado, está disponível para as pessoas, para a cidade. Nós procuramos fazer mais alguma coisa. Também temos o Jardim de Infância, com os seus problemas, como todas as organizações portuguesas, mas mantemos o Jardim de Infância a funcionar. Portanto, e vamos procurar outras áreas e procuramos também. Eu vou apoiar se eles quiserem, vamos a 12 instituições que querem. Nós vamos também criar uma situação porquê? Porque a maior parte das pessoas não sabem o que é mutualismo. É uma matéria, hoje em dia, como eu disse há bocado em termos do ensino, não há uma divulgação de algumas situações, dessa perspectiva e de outras. E, portanto, por isso é que o ensino, a meu entender, falha um pouco nisso. Não é bem pensado. E portanto, eu lembro-me que quando dei no Liceu Dom João III, tinha bons professores, havia lá bons professores, muito bons professores. Mas o ensino, acho que
como disse uma vez o antigo presidente Jorge Sampaio, que andavam a experimentar, a fazer experiências no ensino há 25 anos já era demais. Está a compreender? Ou seja, bem muda, é uma confusão desgraçada. Mas pronto, é o país que nós temos. Mas de qualquer forma, a Previdência quer colaborar com as pessoas, com instituições, temos parcerias com várias associações, com muitas. Vamos intensificar essa parceria. Obriga-nos, temos uma pessoa de marketing e comunicação, ele vai ter mais algumas pessoas para trabalhar isso, ou seja, para que seja bom para todas as partes e movimente as pessoas, dê vida a estas associações, dê vida a estes movimentos. A sua utilidade. Eu fui professor da Escola de Artes e o que é que acontecia muitas vezes? Os nossos miúdos, não é? Licenciados em pintura, não sei o quê, acabavam por não ter uma cidade que os apoiasse. Não chega. Uma cidade universitária como Coimbra tem de amparar, de apoiar. Um fenómeno como a arte é importante. Porque arrumavam as coisitas e iam para aqui ou para ali, ou inclusivamente que é, muitas vezes, vejo nas caixas do supermercado. Sim, é isso. Porque a arte não lhes garante o sustento. É isso, E quer dizer, e haver estruturas como estas que os apoiam depois do ensino, que criem na cidade, enfim, de certa forma, aquele lumos necessário para a arte floresça e os seus artistas floresçam. Temos de pensar, eles formaram-se e acabam. E, portanto, como inclusivamente, se me permitir também, o vosso apoio à medicina. Isto é um programa de medicina e arte, e eu sei que apoiam, enfim, tem estruturas, tem medicina de trabalho e tem tudo isso. Medicina de trabalho, e temos aqui uma clínica onde temos algumas especialidades, temos protocolos também com certas clínicas, porque, ou seja, é um apoio àquilo dá prejuízo, mas como é a favor do associado, ao fim e ao cabo estamos a prestar um serviço a custos baixos, chamemos assim, ao associado. O associado aqui, nós temos várias situações, temos uma panóplia também de protocolos com empresas que dão descontos para o associado, até às vezes dizemos assim, olha, os descontos que eles podem usufruir durante um mês, dá para entregar para a cota do produto que eles têm, porque nós temos produtos mutualistas, as pessoas podem ter benefícios fiscais, têm benefícios fiscais até com alguns produtos que nós temos, que são aceitos pelo fisco, e portanto, há aqui uma série de situações que as pessoas, se estiverem cá, têm benefícios. E esses benefícios repercutem-se na vida das pessoas, na vida financeira das pessoas também. Isso é importante. Muito obrigado. Okay. Muito obrigado. Eu falei demais. Muito obrigado. Não falou. Sabe que era necessário. Eu falo porque eu acredito. E muito obrigado pela sua colaboração. Obrigado, nós estamos sempre disponíveis para... Foi um prazer. Para sempre disponíveis, ok. Obrigado.